Afinal, qual era o plano do Gandalf? Está em segredo. Está a salvo. Essa história de ir para Mordor voando com as águias, pegando um barco ou qualquer outra ideia maluca, o que ele realmente queria fazer para chegar lá e jogar o anel no Monte da Perdição? Saia do condado. Estarei esperando por você. Na hospedaria do Pônei Saltitante. O anel estará salvo lá? Não sei, Frodo. Não tenho nenhuma resposta. Muita gente se pergunta isso porque, apesar do Gandalf sempre parecer sábio e cheio de ideias, a real é que ele nunca explica direitinho pra ninguém, nem pro Frodo nem pro resto da Sociedade do Anel, qual era o plano de verdade. Eles só seguem viagem em direção ao sudeste e pronto. Aí Gandalf morre em Moria e a gente fica se perguntando, o que ele ia fazer se não tivesse caído lá? Será que ele tinha um plano mesmo ou estava só improvisando? Vamos falar aqui do que a gente tem certeza. Gandalf sabia que o anel precisava ser destruído e sabia também que o único lugar onde isso era possível era no Monte da Perdição, dentro de Mordor. Tinha gente com outras ideias, tipo jogar o anel no mar, entregar pro Tom Bombadil, usar para defender Gondor e por aí vai. Mas Gandalf não. Desde o começo ele sempre deixou claro que o único jeito era destruir o anel onde ele foi feito. E mais, não ia ser na base da porrada, aproveitando que Sauron não conseguia imaginar que alguém com um anel quisesse realmente destruí-lo. Gandalf até falou isso no conselho de Elrond. Sauron é esperto, calcula tudo com maldade, mas só entende o desejo de poder. Ele acha que todo mundo quer usar o anel e nunca ia imaginar que alguém fosse querer acabar com ele. E é aí que tá a brecha. Tá, mas e como o Gandalf planejava fazer isso? Bom, para entender, a gente tem que voltar lá no começo, quando ele descobre que o anel do Bilbo realmente era um anel. Aí ele corre de volta pro Bolsão, vê que Frodo ainda tem o anel, explica tudo para ele e diz que o destino do mundo depende de destruir aquele anel nas fendas da perdição. Então ele fala assim: a escolha é sua, Frodo, mas eu vou te ajudar. Eu carrego esse fardo com você enquanto ele for seu. Ele coloca a mão no ombro do Frodo e avisa que eles precisam agir logo, porque o inimigo já está em movimento. Frodo pede um tempo para pensar, o que é justo. Quando ele finalmente responde, diz que vai ficar com o anel, pelo menos por enquanto. Mesmo sem saber o que vai acontecer com ele aceita o desafio. Gandalf então dá os conselhos, que ele use um nome falso, tipo Senhor Monteiro, e que viaje rápido e em segredo, porque se o inimigo souber que o anel está em movimento, vai fazer de tudo para pegá-lo. Quando Frodo finalmente admite que não faz ideia para onde ir, mesmo já estando no meio da coisa toda, o Gandalf fala: você não consegue ver muito longe, Frodo, nem eu. Pode até ser que a sua missão de jogar o anel na montanha seja sua, mas talvez outra pessoa tenha que continuar essa jornada. Eu não sei. De qualquer forma, você ainda não tá pronto para isso agora. Se quiser um conselho, vai para Valfenda. Ele diz que esse caminho não seria tão perigoso assim, apesar de já não ser tão tranquilo quanto antes, e que provavelmente vai piorar com o tempo. Frodo aceita o conselho e eles combinam de ir para Valfenda. Aí o Frodo sugere esperar até uma data específica antes de partir. O Gandalf fica meio impaciente, queria ir logo, mas acaba respeitando a escolha do Frodo. E se você reparar, o Gandalf deixa bem claro que não vai mandar no Frodo. Ele quer que o Frodo tome as decisões. E quando o Frodo decide, aí sim o Gandalf ajuda com os detalhes, dá suporte e conselhos.
Não é que o plano fosse do Gandalf, era do Frodo. Gandalf só estava ajudando a botar esse plano pra frente. Claro que se o Frodo tivesse dito alguma coisa louca, tipo entregar o anel pro Sauron ou esconder ele para sempre, o Gandalf provavelmente teria falado com firmeza. Mas como o Frodo escolheu algo que fazia sentido, o mago preferiu apoiar. Desde o início, o jeito do Gandalf era esse: deixar o Frodo escolher e dar apoio depois. Só que mesmo com esse plano de ir para Valfenda, as coisas acabaram saindo bem diferente do esperado. Os hobbits demoraram mais para sair do condado do que o Gandalf queria. Merry e Pippin se juntaram à viagem. Eles ainda deram a volta na Floresta Velha e nas terras áridas. Teve o lance do Topo do Vento, a prisão do Gandalf, foi uma confusão. Mas no fim, mesmo com todos esses obstáculos, o Frodo conseguiu chegar em Valfenda com o anel. E isso aconteceu porque ele foi tomando decisões no caminho, decidindo para onde ir, quem seguir e em quem confiar. Talvez por isso, quando rola o conselho de Elrond, o Gandalf segue firme na ideia de destruir o anel, mas fica mais quieto sobre como exatamente fazer isso. Ninguém discute muito sobre os perigos de Mordor ou que caminho seguir. Gandalf e Aragorn até ficam um tempo olhando mapas e conversando em voz baixa, mas depois fica claro que eles não tinham um plano fechado. O próprio Elrond fala para a Sociedade do Anel que eles não estão ali para mandar no Frodo, eles só são companheiros de viagem. A missão é do Frodo, só ele pode decidir o que fazer com o anel, e é ele quem carrega o fardo. Mesmo assim, a geografia da Terra-média obrigava o grupo a achar um jeito de atravessar as Montanhas Sombrias. O plano do Gandalf era seguir por Lothlórien e encontrar a Galadriel, já que ela e Celeborn tinham recebido mensagens do Elrond sobre a missão. Quando o grupo ainda estava perto de Valfenda, Gandalf explicou o caminho. Vamos descer o rio Silverlodge, atravessar Lothlórien e depois seguir pelo grande rio. Aí ele parou. E o Merry perguntou: e depois disso, Gandalf, qual é o plano? E o Gandalf respondeu: a gente não pode ver muito além, Merry. Vamos só agradecer por essa primeira parte ter dado certo. A ideia era essa: seguir esse caminho por enquanto e depois decidir o próximo passo. Boromir queria ir para Minas Tirith e o Aragorn também tinha se comprometido a ir para lá. Mas depois disso, alguém teria que escolher o próximo rumo. E qual seria o plano do Gandalf nessa hora? Bom, quando eles chegam nesse momento decisivo, é o Aragorn quem fala com o Frodo. Ele diz: bom, Frodo, agora é com você. Você é o escolhido pelo conselho. Só você pode decidir o caminho. Eu não posso te ajudar nisso, eu não sou o Gandalf. E mesmo que eu tenha tentado carregar um pouco do fardo dele, eu realmente não sei qual era o plano ou a esperança que ele guardava para esse momento, se é que havia alguma. Mas o mais provável é que se ele estivesse aqui agora, ainda assim deixaria a escolha nas suas mãos. Esse é o seu destino. E é isso que Aragorn acredita. Que Gandalf, assim como fez lá atrás no condado, teria esperado Frodo tomar uma decisão por conta própria. Frodo pede uma hora para pensar e se afasta do grupo. Essa pausa acaba levando Boromir até ele, o confronto acontece e no fim, Frodo decide seguir sozinho. Uma decisão arriscada, mas que acabou sendo essencial para o sucesso da missão, mesmo que o caminho tenha sido tortuoso. Muita gente já se perguntou o que o Gandalf teria feito se estivesse lá naquela hora, mas com tudo o que sabemos dele, é bem provável que ele tivesse dado essa hora para Frodo do mesmo jeito, e as coisas teriam acontecido quase da mesma forma. O que a gente percebe é que o plano do Gandalf
desde a saída do condado até o momento da decisão no rio Anduin, nunca foi algo rígido ou totalmente traçado. Ele não estava ali para decidir tudo, mas para orientar, apoiar e ajudar o Frodo a tomar as suas próprias decisões. Ele mesmo dizia que não conseguia ver muito à frente, e talvez por isso não via muito sentido em traçar planos a longo prazo. Mas isso não significa que ele estava improvisando o tempo todo. A ideia era seguir o caminho da providência, dar um passo de cada vez, conforme as possibilidades se revelavam. Talvez por isso Gandalf tenha aceitado tão bem o fato de Frodo e Sam partirem sozinhos para Mordor. Ele confiava neles. Ele não repreende o Aragorn por não ir atrás, nem manda ninguém correr atrás dos dois. Pelo contrário, quando fala sobre Frodo e Sam, ele parece mais interessado em encontrar esperança na escolha deles e em como os que ficaram poderiam ajudar de longe. Isso fica claro numa conversa com o Pippin, depois que eles ficam sabendo que Faramir encontrou Frodo e Sam. Pippin pergunta se ainda há esperança para eles. Gandalf coloca a mão na cabeça do Hobbit e responde: nunca houve muita esperança, apenas uma esperança de tolo, como dizem. Ele para de falar por um instante, vai até a janela como se tentasse enxergar Mordor do lado de fora e murmura: Cirith Ungol, por que aquele caminho? Será que ele já chegou lá? E mesmo com a dor no peito, Gandalf diz que acredita que ainda existe esperança, porque o inimigo abriu a guerra mais cedo do que esperavam, o que significa que seus olhos estarão voltados para o campo de batalha e não para a sua própria terra. E isso pode dar uma chance a Frodo. Esse compromisso de deixar Frodo escolher nunca foi algo superficial. Gandalf levava a sério a missão que recebeu dos Valar: apoiar, encorajar e ajudar os povos livres da Terra-média, não liderar, mandar ou dominar. Ele era poderoso sim, e o Frodo respeitava ele profundamente, mas se Gandalf tivesse traçado um plano e dito o que fazer, Frodo teria seguido sem questionar, e isso tiraria dele a liberdade e a responsabilidade de escolher. Gandalf não queria isso. Ele acreditava que a decisão tinha que ser do Frodo. Claro, Gandalf tinha convicções. Ele sabia que o anel precisava ser destruído e que isso só poderia acontecer no Monte da Perdição. Sabia que o Frodo era o portador certo e que o Sauron jamais suspeitaria que alguém estaria tentando destruir o anel. Por isso, a missão precisava ser feita em segredo. Ele também confiava que havia algo muito maior guiando tudo, como a misericórdia de Bilbo por Gollum, que um dia ainda teria um papel decisivo. Gandalf sentia essas coisas. Ele não sabia todos os detalhes, mas confiava. No fim das contas, o que sustentava Gandalf não era o plano em si, mas a fé em Frodo, na sua própria missão como enviado dos Valar, e principalmente em Eru, o Criador. Ele fazia planos sim, mas a sua esperança não estava neles, estava naquilo que ele não podia controlar. E talvez seja por isso que tudo funcionou, mesmo com tantos erros, desvios e incertezas. Há alguma esperança, Gandalf, para Frodo e Sam? Nunca houve muita esperança. Só a esperança dos tolos. Então é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!